E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. E nessa videoaula aqui, ó, vou fazer de novo aqui a atividade 15, porque o nosso amigo aqui comentou lá no vídeo que estava errado a divisão, né? E o nosso amigo aqui, o Daniel, cadê o nome do maluco? Daniel Hambacher. Muito bem, Daniel Hambacher, muito obrigado aí por ter avisado. Então vamos corrigir aqui o nosso equívoco. Bom, muito bem. Você lembra aqui da atividade 15 é o seguinte, se você não lembrar, você vai lá, né, na atividade 13 e 14, que está relacionado com a atividade 15. Você tinha uma fórmula, né, uma equação aqui, que é a massa em função do tempo. E é a seguinte, então a massa é igual a m0, que é a massa inicial, vezes 10 elevado a menos t, onde m é a massa final, 20 gramas, m0 é a massa inicial, 4.000 gramas, certo? Só isso. E a partir desses dados a gente monta aqui a equação, ó. Então vamos lá. A massa m é igual a 20. E a m0 é igual a 4.000 vezes 10 elevado a menos t. Bom, 4.000 passa dividindo, nós teremos então 20 dividido por 4.000. Isso é igual a 10 elevado a menos tempo. Bom, muito bem. Podemos aqui, ó, cancelar, né, cortar aqui um zerinho aqui, um zerinho aqui. Então fica 2 dividido por 400. Se você fizer essa conta aí, você vai obter o seguinte, o resultado, ó. É 0,005, tá? Isso aí é igual a 10 elevado a menos t. Bom, veja que a nossa incógnita está no expoente, então a gente vai usar o quê? Logaritmo, tá? Então aqui a gente poderia também... não, vamos usar assim mesmo, igual eu fiz a outra vez, tá? A única coisa que estava errado lá foi que eu dividi aqui 1 por 200 e na minha conta tinha dado 0,05, como na verdade é 0,005, tá? Então só mudou isso aí, vou manter a forma que eu utilizei lá para resolver a questão, tá bom? Então como é que era mesmo? Tira log e ambos os membros, tá? Log de 0,005, que é igual a log de 10 elevado a menos t, tá? Regra do tombamento, o t vai para frente do logaritmo. Isso daqui, ó, a gente vai calcular usando a calculadora, tá? Log de 0,005. Porque de qualquer forma, na minha opinião, você teria que usar a calculadora porque não foi fornecido aqui informações importantes, por exemplo, o log de 2, como ocorreu em algumas outras aí questões, né? Mas também você poderia usar aqui, ó, 200, poderia usar 1 sobre 200, né? Ou seja, 200 elevado a menos 1 poderia ser também. Então, eu vou fazer aqui em vermelho uma segunda forma, tá? Então, seria aqui, ó, 200 elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 200, tá? Aqui também é a mesma coisa que 2 sobre 400. E do outro lado ficaria, então, 10 elevado a menos 1, menos t. Então, tem essas duas formas de fazer aí. Você tira o log dos dois lados, né? Então, ficaria, ó, log de 200 elevado a menos 1, que é igual a log de 10 a menos t. Regra do tombamento, aqui ficaria menos log de 200, do outro lado, menos t vezes o log de 10. Log de 10 é 1, né? Então a gente pode colocar que o log de 10 é 1, certo? Então ficaria assim, menos log de 200 é igual a menos t, tá? Esse menos aqui cancela com esse menos, ó, passa dividindo, né? Menos com menos dá mais, então ficaria então que o t é igual a log de 200, tá? E aí você poderia substituir o log de 200 por log de 2 vezes 100. Aí ficaria log de 2 mais log de 100, tá? Ou seja, 2 mais 0,300 e alguma coisa, tá? 0,3 aproximadamente. Beleza? Então esse era o segundo caminho. Então vamos até o final, vai. Então aqui, ó, você poderia fazer assim, log de 2 vezes 100.
tá? E log do produto é a soma dos logs, tá? Então nós temos aqui log de 2 mais log de 100. E a gente sabe que log de 2 é 0,3 alguma coisa, mais log de 100 que é 2, né? Porque 10 elevado ao quadrado dá 100 e o logaritmo é o expoente. Então daria aqui 2,3 horas, tá? Diferente do resultado que tinha dado antes, porque, como eu disse, ó, tinha errado essa conta aqui, tá? Essa conta aqui, no vídeo anterior, tinha colocado como 0,05. Na verdade, são 2 zeros aqui, são 3 casas antes da vírgula. Bom, voltando aqui para o jeito que eu tinha feito no vídeo anterior, então ficaríamos aqui, ó, essa parte é igual, né? Regra do tombamento aqui, ó, eu já poderia calcular o log de 0,05, log de 0,005, então deu menos 2,3, tá? Menos 2,3, que é igual a menos t vezes o log de 10, como a gente viu, log de 10 é 1, tá? Então menos com menos, ó, cancela aqui, você tem que o t é aproximadamente, né, na verdade aproximado, o t é aquele valor ali, ó, 2,3, tá? Aproximadamente 2,3 horas. Então era só isso mesmo, para não ficar errado, né? Se alguém percebeu aí, acho que ninguém percebeu, porque demorou para alguém comentar isso daqui, né? Mas é isso, então eu quero agradecer o Daniel Humbacher. Obrigado e é nóis. Vamos continuar então daquele jeitão. Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Kablan e nessa videoaula vamos dar continuidade aí ao caderno do aluno terceiro bimestre da terceira série do ensino médio, tema 2, gráficos e funções. Vamos lá então, hein? Geralmente quando queremos esboçar um gráfico, recorremos primeiramente a uma tabela com a indicação de alguns valores do domínio da função. O domínio da função são os valores de x, tá? E posteriormente fazemos o cálculo da imagem da função, ou seja, os valores de y. Contudo, muitos gráficos podem ser obtidos sem tomar por base as conclusões de uma representação de pontos isolados. Nesse trabalho, o ponto central consiste em ler e interpretar as indicações de quais operações devemos realizar com a variável independente para obter valores referentes à variável dependente y. Para indicar o que pretendemos dizer, exploraremos a construção de alguns gráficos de funções, os quais você já aprendeu durante o ensino médio. Então vamos lá, atividade 1, olha aí, ó. Para as funções, aqui é o seguinte, eu mudei o enunciado porque assim, ele fala a função antes da atividade, entendeu? Então eu peguei lá o trecho que ele explica o tipo de função que ele vai exigir na atividade para colocar dentro da atividade para ficar mais fácil. Eu achei mais fácil dessa forma, tá? Então essa parte aqui da pergunta, ó, se você for comparar com a atividade da apostila, não está escrito nesse ponto, está escrito antes, tá? Mas eu coloquei aqui sob o título da atividade 1. Muito bem. Para as funções quadráticas, nota-se uma particularidade interessante quando temos funções do tipo x ao quadrado menos 2. Neste caso, para encontrar o valor de y igual a f de x, basta elevar a variável independente x ao quadrado e diminuir 2 unidades do resultado obtido. Desse modo, para representar os pontos x e y em que f de x igual a x ao quadrado menos 2, podemos imaginar que o gráfico f de x igual a x ao quadrado foi deslocado 2 unidades para baixo, na direção do eixo y. Assim, o gráfico de f de x igual a x ao quadrado menos 2 pode ser construído a partir da elevação de um gráfico mais simples, o f de x igual a x ao quadrado. No caso aqui, elaboração, né? Bom, muito bem. Então aqui, ó, nessa rosa aqui você tem a x ao quadrado. E nessa azul, ó, deslocou 2 unidades para baixo, você tem a x ao quadrado menos 2. Ou seja, você pegou a imagem e subtraiu 2 unidades. Aí ficou assim, tá? Deslocou então para baixo aqui na vertical. Utilizando o mesmo sistema de coordenadas, esboce os gráficos das seguintes funções. Utilize-se uma folha de papel quadriculado para resolver este exercício. Então, muito bem, ó, descolei aqui um papel milimetrado aqui, então vamos colocar os eixos. Aqui eu vou ter que fazer tudo. E aí vamos colocar alguns pontos, ó. Por exemplo, aqui, quando x for igual a 1, né? Quando x for igual a 1, o y vai ser
Aliás, vamos colocar x igual a 0, tá? Quando x for igual a 0, o y vai ser 4. Então ele vai estar aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4. Então tem esse ponto aqui, vou colocar de vermelho aqui, ó. Certo? Aí quando x for igual a 1, o y vai ser 1 ao quadrado dá 1, com mais 4 vai dar 5. Então vai estar aqui, ó. E quando x for menos 1, também vai dar a mesma coisa. Tá? Então é só você colocar os valores do x aqui e localizar os pontos. Então aqui já dá pra gente fazer aqui, ó, o gráfico, né? Então a gente vai ligar esses pontos aqui, ó. O vértice passa por aqui e vai. Então tá aí o primeiro gráfico, tá? O segundo, ó, é o contrário agora, né? Ó. Então vai dar lá no menos 4. Então 1, 2, 3, 4. Aqui no menos 4 ponto. E mesma coisa, né? Ó, quando aqui for menos 1, quando aqui for menos 1, aqui vai dar quanto? Ó, menos 1 ao quadrado dá 1, com mais 4, com menos 4 vai dar menos 3. Aliás, 3 é menos 3, então vai dar aqui, ó. E quando x for 1, também vai dar menos 3 aqui. Então nós temos aqui com cavidade para cima, né? Desse jeito aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui nós temos raízes, tá? Nós temos raízes. Se você isolar aqui, se a gente fizer o g de x, né, igual a 0, nós vamos obter aí as raízes, né? Se a gente fizer aqui a conta, então x ao quadrado vai ser igual a 4 positivo, portanto x vai ser igual a raiz de 4, tá? Pode ser mais ou menos 1. Então aqui é mais ou menos 2, né? Então aqui vai passar por aqui, ó, 1, 2. Então a gente pode emendar essa parábola aqui. Certo? Passando pelos dois pontos aqui, ó. Menos 2 e 2. Aí depois a gente faz lá no GeoGebra, fica bacana. Então aqui já tem a f de x, ó, que é essa daqui. É f de x. E essa daqui é a g de x. Vamos fazer outra aqui, a h de x, ó. H de x, você pode perceber o quê? Que nós temos aqui o coeficiente do x ao quadrado é negativo. Nesse caso com cavidade para baixo. Com cavidade para baixo. Essa outra aqui também, ó. Menos x ao quadrado, menos 4. Então, mesma coisa das outras, só que a concavidade é para baixo. Então, vamos ver como é que fica aqui. Essas outras duas aí. Começar pela C, ó. Então é menos, né? Menos aqui. Então, quando o x for 0, por exemplo, vai dar 4. Então tá aqui. É o mesmo ponto, ó, o vértice. Agora, quando o x for 1, aí vai dar 4 menos 1 dá 3. Então vai estar aqui embaixo. Quando x for menos 1, aí vai dar 3 também. Então com a cavidade para baixo, tá? Cavidade para baixo. É infinito, tá? Eu estou fazendo só um pedacinho dela aqui, mas ela continua, tá? É infinito essa parábola aqui. E a outra, então essa daqui é a h de x. E a outra aqui, p de x. Vou colocar aqui outra cor. P de x, então, ó, também com a cavidade para baixo. E essa tem raiz, né? Ó. Tem raiz aqui, deixa eu ver se tem raiz. Não, não tem raiz, não. A outra que tinha raiz, essa daqui não tem raiz. Quando x for quando x for 0, vai dar lá no menos 4. Quando o x for 1, vai dar lá no menos 3. Quando x for 1, vai estar aqui no menos 3. Não é isso? Aliás, quando x for 1, não, vai dar lá no menos 5. Menos 5 para y. E quando x for menos 1, também vai dar lá no menos 5 para y. Certo? Então, nossa parábola está assim, então. Essa verde aqui, ó. Pronto, tá aí. Todos os gráficos no único sistema de eixos. Agora vamos fazer no GeoGebra, que é bem melhor, né? Muito bem, então vamos começar com a x ao quadrado mais 4. Então, y igual a x ao quadrado mais 4. Então tá lá, ó. Lá em cima, bacana. A outra é x ao quadrado menos 4.
Mesma coisa, ó, foi lá para baixo, tá? Então, quando você soma 4, ela sobe 4 unidades. Quando você subtrai 4, ela, né, passa lá embaixo no menos 4. Agora vamos para as outras lá. Y igual a menos x ao quadrado menos 4. Olha aí, então tá lá para baixo, com cavidade para baixo e o vértice no menos 4. E por último aí nós temos y igual a menos x ao quadrado mais 4. Olha o que acontece lá em cima lá. Então perceba que essas duas aqui, ó, tem as mesmas raízes, não é? Ó? E é, deixa eu colocar aqui de outra cor, deixa eu ver aqui. Pronto, tá aí, ó. As nossas funções, beleza? Então tá igualzinho lá o gráfico, só que eu fiz só um pedacinho, né? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos pro próximo que tem mais coisa pra gente ver. Ó, coisa interessante aqui pra gente analisar é o seguinte, são as coordenadas desse ponto aqui, né? Que é o ponto, o vértice, né? Então perceba, ó, com cavidade para cima, por exemplo, essa azul aqui, h de x, ó, vai ter um ponto de máximo aqui no 4, certo? E essa vermelha aqui, ó, tem um ponto de mínimo no 4. Essa outra aqui, a g de x, ó, tem um ponto de mínimo no menos 4 e a verde tem ponto de máximo no menos 4, né? A verde é a p de x. Beleza? Então vamos analisar um pouco isso aqui, um pouco melhor isso daqui. Então, muito bem, então vamos ver aqui detalhadamente as coordenadas dos vértices. Bom, coordenadas do vértice, então a gente tem o seguinte, ó, nós temos o x vértice e o y vértice, tá? Nós estamos falando aqui desse ponto aqui, ó, vamos colocar aqui uma parábola, certo? Então aqui está aqui o nosso sistema de coordenadas de eixos, né? E a nossa parabolinha aqui, ó. Então mais ou menos aqui, ó. Pontos importantes da nossa parábola. Percebeu que ele tocou aqui o eixo, não é? Tocou o eixo no ponto, nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, esse valor no eixo y é o c. Esse é o c da nossa equação. Lembra da equação aqui da função? Ó? A função do segundo grau é a que multiplica o x ao quadrado mais o b que multiplica o x mais o c. Esse c aqui, que é o termo independente, é um número, é justamente onde a parábola corta o eixo y, tá certo? Aqui o eixo y e a parábola corta aqui no ponto C. O que mais? Agora vamos ver aqui, ó, esse ponto aqui que é muito importante, que é o ponto de, nesse caso aqui é o ponto de mínimo. Por que o ponto de mínimo? Porque veja, é o menor valor que a função assume, ó. É esse y aqui, ó, y do vértice, tá? Nesse caso aqui é o ponto de mínimo. E temos também o x, né? Esse x aqui do vértice, ó. X do vértice, tá? Então é interessante a gente saber calcular esses pontos aqui. Nesse caso aqui, como o a, né, que é o coeficiente do x ao quadrado, como ele é positivo, nós temos aí concavidade para cima e, consequentemente, um ponto de máximo. Aliás, de mínimo, ponto de mínimo. Certo? Já aqui nesse outro aqui, ó, vamos fazer um outro exemplo. Nesse outro exemplo, nós teremos aqui um coeficiente do x negativo, certo? Então, nossa concavidade aqui, no caso, vai ser para baixo. Assim. Percebeu que esse exemplo que eu dei aqui em cima, ó, a parábola não corta o eixo x, portanto, não tem raiz real. Significa o quê? Significa que o delta nesse caso aqui, o delta é negativo, tá? Não tem raiz.
não tem raiz real. Beleza? Agora aqui, ó, também a gente vai ter o quê? Um ponto chamado vértice da parábola, certo? E esse ponto, como todo ponto no plano cartesiano, ele tem um x e tem um y. X vértice e o y vértice. E aqui, ó, que interessante, esses pontos aqui no eixo são justamente quem? As raízes, tá? Então aqui você tem a raiz x1 e a x2. Então é interessante a gente interpretar aqui, né, esse tipo de coisa, porque para a gente esboçar um gráfico de uma função do segundo grau, não precisa fazer aquela tabela com um monte de pontos, basta a gente calcular o quê? Saber que o C, que é o termo independente, vai ser onde o gráfico corta o eixo Y, você ter aqui os dois valores as raízes, né? E o vértice, já é o suficiente. Agora vamos ver aqui algumas observações, ó. Então o que acontece? Nesse caso aqui, o coeficiente aqui ele é negativo, tá? O A é negativo, portanto tem um ponto de máximo. Que é justamente o vértice da parábola. Além disso, ó, como tem raízes, se tem raízes, né, significa que o delta é maior que zero. Nesse caso, duas raízes. Ele vai ter duas raízes. Tá? Duas raízes reais. Beleza? Existe um segundo caso, que é quando o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, você lembra que as duas raízes são iguais. Sim? As duas raízes são iguais, né? Duplicidade, as raízes são iguais. Multiplicidade 2. Então, acho que é só isso mesmo para a gente falar sobre as parábolas. Só para complementar, então, a atividade, tá bom? E vamos para a próxima. Bom, outra coisa interessante aqui, né? É justamente o que eu ia falar, que são as coordenadas do vértice, não é isso? Então, vamos lá. Ó. O x do vértice. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar para vocês, tá? Então, será interessante fazer uma outra parte aqui. Ó. Então, eu quero demonstrar para vocês. Vou desenhar aqui uma parábola. Então, veja só. Nós temos aqui o plano cartesiano, certo? E nós temos a nossa parábola. Bom, tá aí nossa parábola. E o que acontece? Vamos descobrir as coordenadas desse ponto aqui, que é o vértice da parábola, certo? Lembrando que nós temos aqui nessa parábola as duas raízes, que são esses dois pontos aqui, ó. x1 e x2. x1 e x2. Você sabe que o vértice da parábola, o x do vértice, né, está exatamente na metade do caminho aqui, ó. O x do vértice está exatamente na metade do caminho, tá? Então, o ponto médio entre x1 e x2. Isso é muito importante. E o y, né, depende do x, tá? Então, o y do vértice depende do x vértice. Dito isso, vamos lá então, ó. Nós sabemos que a relação entre as raízes, ou seja, a soma das raízes, não é isso? A soma das raízes é igual a menos b sobre a. Menos b sobre a. Certo? Sem novidade. Bom, e o ponto médio de um segmento, então vai ser x1 mais x2, dividido por 2, é o ponto médio, a metade do caminho, a metade da distância, certo? Substituindo, então, x1 mais x2 por menos b sobre a, então nós temos menos b sobre a, dividido por 2, tá? Lembrando que isso daqui já é quem? O x do vértice. O x do vértice, tá? Então, o x do vértice, ele está na metade do caminho aqui. Bom, resolvendo essa fração aqui, ó, então fica menos b sobre a, que multiplica o inverso, né, de 2, que é meio. Multiplicando aí, nós temos, então, menos b sobre 2a. Tá aí demonstrado, então, é o x do vértice. Beleza? Agora vamos usar esse x do vértice e calcular quem? O y do vértice. Lembrando que o y do vértice, né? Nós vamos usar a equação. Y do vértice vai ser igual a quem? A x²,
né, no caso aqui x do vértice, né, ao quadrado, mais bx do vértice, mais c. Então, substituindo então ali, ó, nós temos aqui que o y do vértice vai ser a, que multiplica quem? O x do vértice ao quadrado. E acabamos de ver que x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? Isso aqui é ao quadrado. Mais o que? B que multiplica quem? O x do vértice, que é menos b sobre 2a. Mais o c. De boinhas até aí? Legal. Agora vamos fazer aqui, ó, essas operações aí. Ó. Nós temos então o a, que vai multiplicar quem? Menos b ao quadrado, ou seja, b ao quadrado. Dividido por 2a elevado ao quadrado, ou seja, 4a ao quadrado. Menos, né, porque ó, b positivo com b negativo vai dar menos b ao quadrado, dividido por 2a. E o que mais? Mais o c. Tá aí. Tranquilo? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos tirar aqui o MMC, pode ser ou não? Antes disso, ó, dá para simplificar aqui, não dá? Então vamos dar uma simplificada aqui, ó. Esse A corta com esse quadrado aqui, certo? Que é A dividido por A ao quadrado vai dar A menos 1. Então nós temos aqui que vai ficar B ao quadrado dividido por 4A menos B ao quadrado dividido por 2A mais o C. Tirando o MMC aí, nós temos então entre 4A e 2A, o MMC é 4A. Então, tiramos o MMC, 4A dividido por 4A dá 1. 1 vezes B ao quadrado vai dar B ao quadrado. Menos 4A dividido por 2A vai dar 2. 2 vezes B quadrado vai dar 2B quadrado. Mais 4A dividido por 1 dá 4A. 4A vezes C, 4AC. Então, isso aqui a gente pode escrever como sendo o quê? Ó? Tenho 2, devendo 2, paguei 1, vai ficar devendo 1. 1b menos b quadrado mais 4ac dividido por 4a. Certo? Lembrando que o vértice, aliás, o vértice não, o delta, né? A formulinha do delta. Vou colocar aqui a formulinha do delta. Lembra? O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, não é isso? Então veja que é bem parecido com isso daqui, não é? Bem parecido com isso daqui. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, é colocar em evidência esse sinal negativo aqui. Então nós chegaremos à conclusão seguinte, ó, menos que multiplica quem? O b ao quadrado, ou seja, aqui vai dar menos b quadrado, que multiplica menos 4ac. Menos com menos vai dar mais, então não mudou nada, tá? Isso aqui continua igualzinho ali, ó. Só que agora eu tenho menos destacado aqui na frente. Dividido por 4a. E agora sim, ó. Isso aqui não é o delta? Então isso aqui é exatamente o delta. Substituindo então, ó, nós chegamos à conclusão de que o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então tá aí demonstrado de onde veio a fórmula, né, das coordenadas aí dos vértices. Então vamos colocar aqui, ó, coordenadas do vértice. Vou colocar aqui resuminho. Então as coordenadas do vértice são menos b sobre 2a para x e menos delta sobre 4a para y. Tá aí demonstrado as formulinhas aí. Vamos voltar para a programação normal agora. Muito bem, vamos lá então, atividade 2, olha lá. Como eu disse na atividade 1, essa parte, primeira parte da pergunta aqui, veio antes da atividade, tá? Eu só juntei aqui num lugar só para ficar mais fácil entender, então, ó. Então agora, pelo visto, a gente vai falar de função trigonométrica. Para as funções trigonométricas do tipo f de x igual a 2 mais seno de x, o valor de y serão determinados depois que encontrarmos o valor do seno da variável independente x e, a esse valor, adicionarmos duas unidades. Nesse caso, podemos imaginar que o gráfico mais simples da função de y igual a seno de x será deslocado duas unidades para cima na direção do eixo y, conforme mostra o gráfico a seguir. E o gráfico a seguir não está aqui no momento, mas está lá na apostila.
Esboce os gráficos das funções indicadas a seguir no mesmo sistema de coordenadas. Utilize uma folha de papel quadriculado ou milimetrado para resolver esse exercício. Bom, então aqui você tem, ó, primeiro aqui, f de x igual a cosseno de x. Então temos que lembrar lá de alguns valores, né? Veja que aqui, ó, já tem os valores no eixo, então vamos fazer direto aqui no plano, tá? Então aqui, cosseno de zero. Quanto que é o cosseno de zero? Não é 1? Então você vai ter aqui o ponto passando pelo 1. Beleza? Depois, cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é o quê? É zero, né? Então tá aqui. Depois, cosseno de 180. Cosseno de 180 é igual a menos 1. Então tá aqui embaixo. Depois, cosseno de 270, que é 0. E depois, cosseno de 2π, né, que é 360, que é 1. Tá? E da mesma forma, você pode ver aqui também do lado negativo. Ó, de menos 90 é 0. De menos 180. De menos 180 é menos 1. E menos 270 é 0. Tá? E menos 360 é 1 positivo. Tá? Então, ligando aí, ó, vai fazer aqui um zigue-zague, sobe e desce e sobe. Então tá aí a curva, né? Função aí. Bom, o outro é, vou pegar esse cosseno de x aqui, ó, e deslocar 5 unidades para cima. Então vou pegar essa linha aqui, essa linha toda aqui, ó, e deslocar ela para cima. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui um esquema aqui, para eu não precisar... É que não dá para copiar, né? Mas se desse para copiar, a gente só pegava esse pedaço aqui e jogava lá para cima. Vamos ver aqui, deixa eu ver o negócio aqui, não vai dar não. Tudo bem, vamos fazer de novo, né? Não tem problema não, vamos fazer, mas é isso aí, ó. Então você vai, esse ponto aqui vai deslocar para cima, tá? Então vai lá para o 5. Passava no 1, aliás, passava no 1, vai passar lá no 6 agora. Porque é 1 mais 5, tá? Então eu vou somar 5 a todos esses pontos aqui, ó. Então aqui era 0, vai passar no 5 agora. Certo? Aqui era menos 1. Menos 1 vai passar no 4 agora. Certo, mano? E aqui? Aqui era 0, vai passar no 5 agora. Aqui era 1, vai passar no 6 agora. Mesma coisa do outro lado, ó. Então você vem aqui e vem aqui e vem aqui. Ligando os pontinhos, nós temos isso aqui, ó. Sobe, desce, sobe. Tá? Então deslocou aí, ó. Dá para perceber, né? 5 unidades na vertical. Ok. Então é o cosseno, a função cosseno deslocada para cima 5 unidades. A outra aqui, se você somou 5, subiu 5, quando você tirar 3, vai descer 3. Então, vai ficar assim. Vamos ver aqui uma cor. Deixa eu ver essa daqui, ó. Então, 1 menos 3 dá menos 2. Não é isso? 1 menos 3, menos 2. 0, aqui vai dar 3. Aqui, menos 1, aqui vai dar menos 4. Aqui e aqui. Do outro lado é a mesma coisa. Aqui, aqui, aqui e aqui. E ligando tudo isso aqui, nós temos essa curva aqui, ó. Olha aí. Certo, mano? Ah, deixa eu dar o nome, né? Então essa daqui é a H de X. H de X. Certo? F de X é a normalzinha, a outra. Então aqui que aconteceu mesmo, ó. Deslocou para baixo os pontos. Deslocaram para baixo aqui 3 unidades. Ok? Então menos 3. A cosseno menos 3. Seguindo esse raciocínio aqui, a I vai ser o quê? Menos 5. Tá? Em relação à vermelha, vai ser 5 para baixo. Você vai passar lá pelo 4. Passar lá pelo 4. Ou menos 5 dá menos 4. Aqui vai dar menos 5. Aqui vai dar menos 6. Depois menos 5. Depois menos 4. 5, 6, 5, 4.
ligando tudo aqui, ó, no zigue-zague. Tá aí. Então, desceu em relação à vermelha, né? Ela desceu aqui 4. Aliás, 5. 5 unidades. Tranquilo? Então, essa verde aí é a I. I de X. Legal, tá aí. Agora vamos lá pro GeoGebra, né? Que é bem melhor, né, mano? Então, nós temos Y igual cosseno. Y igual cosseno de X. Olha aí, bonito, hein? Agora outra. Y igual 5 mais cosseno de X, não é isso? 5 mais cosseno de X. Tá lá já. Lá em cima no 6, tá vendo aqui? Dá um zoom aqui pra vocês, ó. Lá no 6, tá vendo? Passou lá no 6. Subiu 5 unidades pra cima. Subir só pode ser pra cima, obviamente. Bom, e a outra aqui, ó. Y igual 3, não é isso? Menos 3. Menos 3 mais cosseno de X. Olha aí, desceu. Desceu 3, tá vendo? Passou aqui pelo menos 2. Interessante, né? E por último aí, Y igual a menos 5. Ai, caramba. Cosseno de X. Tá lá embaixo. Beleza, mano. Então tá aí. Bonitinho, né? O zigue-zague do negócio. Então, quando você soma um valor ou subtrai, a sua função se desloca verticalmente, tá? E não ocorre nada com o período, tá? E nem com a amplitude, ela só desloca verticalmente. Muito bem, no estudo dos gráficos das funções quadráticas, podemos destacar o estudo das funções do tipo a mais ou menos a, x mais ou menos a ao quadrado, de modo que pode-se imaginar o gráfico de y igual a x ao quadrado deslocando-se a unidades para a direita do eixo, para a direita ou esquerda, né? Depende se for mais ou menos. É assim, por exemplo, o gráfico de y igual a x menos 4, tudo isso elevado ao quadrado, é como se fosse y igual a m ao quadrado, sendo m x menos 4. O vértice da parábola desloca-se do ponto em que x igual a 0 para o ponto em que x igual a 4. Sabendo disso, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções. Então tá aí, ó, x menos 4 e x mais 4 elevado ao quadrado. Vamos fazer aqui esse gráfico. Não gosto muito de fazer gráfico na mão, não. Mas às vezes precisa, né? Raramente, né? Porque você tem que saber interpretar, né? Fazer aí inferir sobre os gráficos, né? Você vai ter aqui o eixo x, y, eixo y, eixo x, certo? Deixa eu ver se tem aqui. Eixo y, eixo x. E vamos lá, vamos calcular, ó, alguns pontos, né? Vamos ver aqui o vértice, podemos calcular aqui o vértice da parábola, não? Sabemos que a f de x vai passar aqui pelo meio, né? O ponto do vértice vai estar aqui, né? Então esse ponto do vértice aqui vai deslocar agora para onde? Vai deslocar justamente aqui para a direita, né? 1, 2, 3, 4. Então o ponto do vértice vai estar aqui, ó, o vértice da parábola. Tem esse ponto aqui. Quando aqui for 2, aqui vai ser 4. Esse ponto aqui. Certo? E a gente pode ligar, ó. Tá aí nossa parábola. Mais ou menos isso. Já a outra é o seguinte. A outra vai deslocar para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Então você vai ter os mesmos... É simétrico aqui, né? Então aqui vai estar no 4, aqui vai estar no... Aqui em cima aqui. E nós temos a nossa parábola. Pronto, tá aí. Mais ou menos. O que eu fiz aqui? Só desloquei o vértice, tá? 4 unidades. 4 unidades. Quando a gente somou, né? 4 aqui dentro do parênteses, deslocou para a esquerda. Quando a gente subtraiu, deslocou para a direita. Então, subtrai dentro, desloca para a direita. Vamos colocar aqui, ó. Essa daqui então é a g de x. E essa daqui é a f de x. Tá? Era só isso fazer o gráfico, né? Vamos ver aqui no GeoGebra como é que fica. Então, y igual, abre parênteses,
x mais, vou fazer mais 4 primeiro, mais 4 elevado ao quadrado. Pronto, tá aí, deslocou, certo? Foi lá para o menos 4, o vértice foi lá para o menos 4. Agora vamos fazer a outra. Y igual, abre parêntese, x menos, menos x menos y igual x menos 4 elevado ao quadrado. Pronto. Tá lá, a f e a g, tá aqui, ó. Nossas, ele vai passar lá onde? Lá no 16, tá vendo? Aqui, ó, seria o c, né? Que aqui é x ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Vai passar aqui, interceptar o y no 16, na ordenada 16. Muito bom, então sempre legal você ter aí o GeoGebra na sua mão, instalado no seu celular, para você visualizar os gráficos. 7. Agora vamos relembrar o gráfico da função exponencial, tomando como exemplo a função 2 elevado a x mais 3, que será construído a partir do gráfico de f de x igual a 2 elevado a x, deslocado para a esquerda na direção do eixo x. O gráfico de f de x igual a 2 elevado a x mais 3 é como se fosse o gráfico de f de x igual a 2 elevado a m, sendo m x mais 3. Desse modo, é como se o eixo y se deslocasse horizontalmente, de tal forma que o antigo ponto em que x igual a 0 coincidisse com o novo ponto em que x igual a menos 3, ou seja, m igual a 0. Sabendo-se disso, esboce o gráfico no plano cartesiano da situação proposta anteriormente. Utilize uma folha de papel quadriculado ou milimetrado para resolver este exercício. No caso das funções logarítmicas, vamos estudar... aqui já faz parte da 5, né? Então vou até apagar essa parte aqui. Depois vamos lá fazer aqui, ó, pegar aqui a minha folha de papel quadriculado, ou milimetrado, quadriculado nesse caso, e fazer o gráfico. Nós temos aqui, ó, eixo y, eixo x. Muito bem, e aí a gente vai calcular aqui, ó, aquela função lá, ó, do f de x, né? F de x é igual a 2 elevado a x menos, não, mais 3. Vamos lá, quando x for zero, o que vai acontecer com y? Vai ser 2 elevado a terceira. Então vai estar lá no 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai passar por esse ponto aqui, ó. Certo? Então, se fosse 2 elevado a x, passaria pelo 1. Mas como é 2 elevado a x mais 3, então 0 mais 3 dá 3, 2 a terceira é 8. Então vai dar 8 a imagem aqui. Um outro ponto, deixa eu ver um outro ponto aqui. Quando x for 1, vai dar 2 elevado a... Aliás, quando x for menos 1, né? Vou começar com menos 1. Ó. Quando x for menos 1, vai dar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, quando x for menos 1, vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Tá aqui. Quando x for menos 2, vai dar 2 elevado a menos 1, que é 2. 2 elevado a menos 1, que é 2. Aliás, 2 elevado a primeira, né? 2 elevado a primeira, que é 2. Não é isso? 2 elevado a primeira. Tá aqui. Aqui é o ponto 2, aqui é o 4. E a gente já pode ligar, né? Deixa eu ver. 2 elevado a menos 3 vai dar 1. Certo? Menos 3 vai dar 1. E 2 elevado a menos 4. Menos 4 vai dar meio. E assim por diante, né? 1 quarto, 1 oitavo e assim por diante. Ligando então esses pontos aqui, ó. Exponencial, certo? Vou colocar de vermelho aqui, ó. Nós temos que ligar esses pontos aqui. Ligando os pontos. E sobe. Então tá aí, ó. Exponencial. Certo? Vamos ver no GeoGebra? No GeoGebra nós teremos então y igual a 2 elevado a, abre parêntese, x mais 3. Tá lá. Igualzinho o nosso, tá vendo aqui, ó? Passa lá pelo 8 e vem aqui. Legal? Comparado com y igual a 2 elevado a x, né? Você pode ter aí a comparação. Ó.
2 elevado a x. Tá vendo? Ao invés de ele passar aqui pelo 1, ele passou lá pelo 8. Então essa é a diferença. Deslocou, né? Lá para cima. Na verdade, então ele veio para horizontal, né? É como se o eixo y tivesse vindo aqui para deslocado na horizontal. Foi lá para frente. Tá? O eixo y. É isso aí, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante coisa. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, por favor. É nóis, tamo junto. Até a próxima.